Olá para você que está aqui me assistindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui da nossa série de reflexões astrológicas semanais. Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues e hoje a gente vai fazer o vídeo para as reflexões da semana do dia 20 ao dia 26 de novembro, que é uma semana com muitos eventos importantes. Nós vamos ter um início de uma nova lunação, né, uma nova fase da Lua, que vai acontecer no signo de Sagitário. E por isso, então, a gente tem antes o ingresso do Sol no signo de Sagitário durante esse período. Vamos ter Júpiter também voltando ao movimento direto. Então, é uma semana que, nos movimentos, em termos de quantidade, ela oscila bem. Alguns dias a gente não tem nenhum aspecto perfeito no céu, outros dias com um somente, tem dias que tem muitos aspectos, 4 aspectos. Então é uma semana que promete aí bastante movimento, ela tem uma tendência bastante animada. Então vamos ver aqui. Vamos refletir aqui diariamente como tudo isso vai fluir. Bom, antes, gente, quero deixar um recado bem importante. Algumas pessoas que me seguem, né, aqui pelo perfil do Instagram ou aqui no canal do YouTube me pediram para fazer uma promoção melhor dos cursos. Me pediram para fazer Black Friday. Gente, então como eu não sou empresa, eu nunca tinha pensado em fazer isso. Então eu aumentei aquele cupom de desconto para os cursos que está valendo até o dia 30, é 50% de desconto nos cursos, tá? Da plataforma, então tanto os de formação como os complementares. Então você pega aqui na descrição do vídeo o cupom, aí você pode inserir, aqui em cima você tem o link do meu site. E para qualquer um dos planos que você escolher de estudos, esse cupom está valendo, tá? Eu lembro que os cursos, eles não têm duração, então se você adquirir o curso agora, você pode iniciar quando quiser, ele não tem um prazo, né, de validade de 1 ano, 2 anos. Enquanto estiver lá na plataforma, ele se mantém aberto. Isso dá a possibilidade de vocês assistirem várias vezes a mesma aula, né? Voltarem nas aulas, enfim, se programar para estudar de acordo com o seu tempo disponível, tá bom? Então é uma super promoção que eu tô fazendo a pedido de vocês. Bom, e outra coisa, gente, é que eu reativei aqui a seção de membros, já tem 2 vídeos que são específicos para quem é membro do canal, então se você quiser se aprofundar nos estudos da astrologia tradicional, os 2 vídeos que eu tenho, eles são abordagens sobre as casas, um em que a gente fala da origem das casas, né? De onde nasce a ideia, a gente passa pelos temas das 12 casas, e o outro vídeo, já que é o pulo do gato aí da interpretação pelos astrólogos helenísticos, o que eles tinham de diferente aí na interpretação do lineamento das casas, né? Algumas coisas são utilizadas até hoje e outras, pensando, né, no sentido de sair da astrologia tradicional para a moderna, acabaram se perdendo aí no meio do caminho. Então é o que a gente vai resgatando nesse vídeo. E depois eu vou fazer um terceiro vídeo nessa série para a gente ver o pulo do gato do período árabe, que daí já é outra coisa totalmente diferente, muito interessante para a gente estudar, né? E perceber como que era diferente a abordagem dos dois, para complementar o que a gente já tem de muito comum sobre entendimento sobre as casas, tá? Então não deixe de ser membro aí, porque você vai se aprofundar, e a minha ideia é colocar a toda semana um vídeo novo para ir aprofundando mais aí nos estudos, certo? Então vamos falar agora dessa semana super interessante, vamos lá. Olha, essa semana aqui, olha, é interessantíssima pra gente, né? Vocês já podem ver aqui no dia 23 uma fase nova acontecendo. Então vamos lá. Dia 20 tem único movimento no céu e vai acontecer à noite, olha, às 19h18. Significa que uma boa parte do dia não teremos aspectos perfeitos. Esse aspecto ele vai acontecer entre a Lua no signo de Libra e Saturno no signo de Aquário. É um trígono, já tem uma natureza harmoniosa e ele tem uma recepção interessante para Saturno aqui no seu ponto de exaltação, signo de Libra. Então há uma tendência bastante equilibrada aqui durante o domingo. Não temos um ritmo acelerado, com tendência à imprevisibilidade, não é agitado, mas também ele não é parado. Como nós estamos falando de um trígono do ar, ele tem uma tendência mais fácil para interação, para trocas verbais, né, no sentido geral, embora não seja propriamente uma característica festiva. Saturno não tem nada de festivo, né? E o aspecto perfeito para o horário de Brasília, ele acontece exatamente com Saturno na casa 9, que favorece temas do mundo mais, assim, elevado, né? Não são temas muito básicos, né? Então seria interessante para estudar, para entrar em contato com assuntos ligados aos temas mais intelectuais, por exemplo, né? Mas é um dia leve, vocês não vão sentir muita tendência à imprevisibilidade, a clima adverso, não.
Dia 21, que é segunda-feira, já na virada, nós vamos ter então a Lua aqui, que ainda estará em Libra, aplicando 120 graus a Marte. Esse já vai agitar um pouco mais o ritmo, a gente já começa a segunda-feira com uma tendência veloz. Ele vai acontecer na virada do domingo para segunda, então ele vai, conforme as horas vão passando, diminuindo um pouco mais da instabilidade. Agora, como é um aspecto que acontece bem ali na madrugada, para quem tem dificuldade para dormir, pode sentir um pouquinho dessa agitação. Marte no signo de Gêmeos tem mesmo uma tendência muito veloz, uma tendência inquietante, um pouco ansiosa, né? Então pode ser um pouquinho difícil para pegar no sono. Mas como a natureza do aspecto é harmoniosa, ela instiga um pouco mais o interesse nas coisas diferentes e se movimentar de uma forma geral. Então, se você estiver nesse período lidando com algum assunto, não estiver dormindo, estiver, enfim, fazendo qualquer atividade, vai sentir um pouquinho mais de empolgação, de ânimo, né? Ele cria uma tendência à curiosidade de uma forma geral. Depois, gente, a 1,7 é o Sol, quem vai chegar a 120 graus, a Júpiter, e esse muda um pouco o clima e carrega então a tendência para ao longo do dia, porque nós temos o Sol aqui no signo de Escorpião numa tendência realmente emocional muito profunda. Então, esse trígono com Júpiter, embora aqui a gente tenha o Júpiter muito forte e o Sol não, né? Ele não tem nenhuma dignidade essencial nesse grau aqui no signo de Escorpião, mas aprofunda demais, né? Eu diria assim que no sentido abstrato a gente tem uma tendência bastante permeável. Pode ser interessante para ampliar aí assuntos criativos, os que dependam de abstração, os que dependam de uma fluidez além do plano racional, né? Isso pode ser bem interessante. Como também ele cria um clima de confiança. Como o Sol é o astro que representa essa ideia de sucesso, de realização, e Júpiter tem a ligação com o senso de justiça, esperanças e tal, esse trígono ele pode ser realmente indicativo de generosidade, né, de confiança, de uma maneira geral. Então a gente tem ali bem no início da madrugada também esse influxo profundo. Às 14h16, a Lua também ingressa aqui no signo de Escorpião. A Lua é fria e úmida em qualidades, né, da natureza, e o Escorpião também. Embora a gente tenha aqui a Lua no ponto da queda dela, que é uma debilidade essencial, mas isso diminui o ritmo, né? Pensando na velocidade dos assuntos diários, diminui por causa da frieza do signo de Escorpião e da própria Lua. Mas concentra mais, né? Ela vai mais a fundo. Então a gente vai ter aí uma segunda-feira que tem uma tendência melhor para as atividades analíticas, para tudo que dependa de profundidade. Ela não é muito favorável para experimentação, coisas de muita ousadia. Pelo menos aqui, já depois que a Lua ingressar no signo de Escorpião no período da tarde. Não tem uma facilidade, né, com velocidade, ela não tem uma facilidade a desapegar das coisas, então é uma tendência um pouco mais à profundidade. Bom, a gente está falando de um signo úmido, a própria Lua tem uma tendência úmida, então aumenta a permeabilidade também em relação aos assuntos do entorno, ou seja, o envolvimento com as coisas, sejam positivas ou negativas, né? Há uma tendência a se envolver mais com o fluxo dos assuntos, então mantenha a atenção aí no que você for se engajando, né, durante esse período da tarde e da noite da segunda-feira. E depois, às 19h55, é o Mercúrio quem chega ao mesmo grau em que está Vênus. Eles entraram juntos ali na semana passada, né? A diferença de um dia um pouquinho para o outro, de um para o outro. Bom, mas aqui a gente não tem uma tendência muito poderosa nem para o Mercúrio, que é um ponto do exílio, do detrimento de Mercúrio, e nem para Vênus. Porém, assim, nós temos principalmente Vênus, que para alguns astrólogos é classificada como quente e úmida, no signo quente. Então, isso cria um pouco mais de ânimo, né? Eu diria, para os assuntos de Vênus. Então, há uma tendência a um pouco mais de empolgação, no sentido geral, a se colocar com os interesses do dia a dia. Então, os assuntos que envolvam os investimentos, os que envolvam as aquisições, os temas ligados às artes e artistas, à estética, parece que tem um ânimo e alguma coisa de alegria, né? A gente está falando da casa do grande benéfico. E o Mercúrio também, porque no território mais quente ele cria um pouquinho mais de agitação para se colocar. Penso muito no signo de Sagitário como um signo de experimentação, né? No signo de busca. Então essa presença dessa conjunção de Mercúrio com Vênus nesse signo é uma coisa animada. Não a vejo como ruim, não a vejo como uma tendência agressiva, não. Ela tem um perfil de ânimo, tem um perfil descontraído, por exemplo, né?
interessante aqui. Bom, gente, o dia 22, ele vai ter aí bem já no meio da madrugada, quase fim da madrugada, né? 5h20, o sol está nascendo bem cedo. O sol ingressando em Sagitário. Bom, Sagitário é fogo e o sol é o principal regente da triplicidade do fogo, principalmente diurno, né? Então, o ingresso do sol no signo de Sagitário traz para esses 30 dias um pouco mais de fervor, um pouco mais de ânimo mesmo no clima geral, um pouco mais de vivacidade, né? Aqui ele tem uma característica comum, então isso é uma representação mais de brilho, uma representação mais de ousadia também, a gente pode pensar nesse sentido. Então são tempos animados ali, né? Iniciando a temporada sagitariana. Bom, e aí depois das 5h20, madrugada, o próximo movimento é no finalzinho do dia. Esse já vai envolver a Lua. Quadratura a Saturno é uma quadratura um pouco chata mesmo, né? A Lua tá no signo de profundidade, como eu disse para vocês, ela deixaria a coisa um pouco mais fechada no humor, né? Um pouco mais concentrada, meio pessimista. Mas já bem no final do dia, talvez a gente não sinta tanto isso em termos de eventos práticos mesmo. Como eu sempre digo para vocês, a Lua se movimenta muito rápido, então rapidamente ela vai se afastando desse aspecto, aliviando um pouco o nível de tensão. Agora, no sentido eletivo, se você estiver acordado e lidando com o início de alguma atividade, evite esse momento aqui, porque ninguém quer iniciar nada com um clima rancoroso, chato, assim, né? Que é uma tendência bem marcante da Lua, quadratura a Saturno. Escolha um outro momento, né? Espera passar um pouquinho dessa tendência e diminuir bem. O dia 23, pessoal, ele vem com uma tendência muito confiante. Bom, 15, 16, bem no meio da tarde, então manhã, madrugada, amanhã não teremos aspectos perfeitos, mas o primeiro movimento do dia, bem no meio da tarde, é um trígono entre a Lua e Júpiter. Ele ainda traz aqui a Lua no finalzinho de Escorpião, e esse trígono com Júpiter, ele é realmente muito sensível, ele tem uma tendência... assim, a confiança, a fé mesmo, a entrega e dedicação. É um trígono da água, ele tem uma sensibilidade elevada. Júpiter aqui ainda tá retrógrado, na verdade ele já tá quase zero. Eu acho que uma das coisas importantes, apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa, é tomar cuidado para não exceder no nível de sensibilidade, porque tem uma característica realmente de confiança e profundidade. Se você lida, por exemplo, com os assuntos que dependem de assuntos criativos ou de interpretação, abstração, de certo vai ter um rio aqui, né? Um oceano, vamos dizer, não é nem um rio, um oceano de criatividade. Mas para assuntos diários isso pode ser excessivo, pode ter uma tendência mais apegada, ela pode ser excessivamente sentimental, ela pode ser excessivamente interpretativa, então tem que trazer mais para a realidade, para não exceder aqui com coisas fora, né, da caixinha, assim, né, com coisas que não tem o respaldo, né, porque eu penso que ela intensifica muito o abstrato, né, ela acaba abrindo muito campo para o que é abstrato e menos para o que é racional, por exemplo. E depois, gente, pouquinho depois, ali quase 2 horas depois, a Lua ingressa em Sagitário, ela vai então a seguir se juntar com Sol, Vênus, Mercúrio nos próximos dias. E aí o Sagitário ele tem uma tendência com calor, né? Ele tem calor e secura. No entanto, como ele tem a regência de Júpiter e o Júpiter ainda está em Peixes, ele ainda nesses primeiros dias, ele ainda tende, nessa característica toda aqui de Sagitário, ela tende a não ser ainda muito veloz. Mas no meu ponto de vista, ela intensifica muito sentido de justiça e confiança no mundo, no clima, de uma forma geral, no que você estiver fazendo. No sentido de ritmo, começa a acelerar um pouquinho, porque é a Lua que dá esse tom do ritmo diário, quando ela ingressa em Sagitário, que é um território quente, ela acelera um pouquinho mais, né? E aí depois, às 19h57, a Lua chega ao mesmo grau em que está o Sol, e já vou abrir o próximo movimento, que é aqui Júpiter voltando ao movimento direto. Isso significa que nós vamos ter uma lunação, conjunção de Sol e Lua, disposta por Júpiter com velocidade zero. Zero, gente, tá? Aqui, sim, estacionando mesmo, 0, 0. Então, olha só, essa conjunção ela vai acontecer na casa 7, com Vênus e Mercúrio ainda combustos, todos na 7 aqui. A casa 7, no nível mundano, lembro que as lunações não têm efeitos individuais, são técnicas para entendimento de clima geral, né, no nível mundano.
coloca atenção, então, para fora, os amigos da pátria, os parceiros comerciais, também o que for inimigo, também a gente pode pensar, né? No caso de ter a diversidade com algum outro país, isso entraria aqui. Agora, como essa alunação ela está sendo disposta por Júpiter ali, conjunto ao meio do céu, por signos inteiros, cai na casa 10 aqui, isso me parece ter a ver com questões ligadas a negociações com outros países mesmo, acordos comerciais, né? Agora, chama um pouco a atenção o fato do Júpiter estar estacionado, ele está prestes a mudar de movimento, então a mudança de movimento, ela muda de direção a alguma coisa, porque isso também pode ter relação com o acordo de países que não sejam propriamente comerciais. Aí você poderia ter outros temas relacionados a parcerias e acordos entre países, né? O Júpiter está na casa 10, que envolve ainda quem comanda o país. A gente está num governo de transição, né? Ainda está numa fase que ainda temos um presidente que foi eleito na eleição anterior ainda, né? E essa configuração, então, ela chama um pouquinho a atenção aqui, né, gente? No clima do país, a identidade do país é onde a gente tem Marte super agitado. Então, assim, não é um clima propriamente pacífico, mas eu penso que ele vai, aos poucos, resgatando um pouco mais de estabilidade. Como a alunação acontece em Sagitário, que tem calor, não me parece ser aí os próximos 30 dias, aí menos de 30, 28 dias e pouquinho, parados. Eles têm uma tendência a bastante movimento. Então, a gente vê movimento na casa 1 e na casa 7, na casa 10. A casa 7 é uma casa angular, né? Então, me parece que o grande foco dessa lunação, ela vem sobre os assuntos que envolvam negociações comerciais e outros tipos de negociações com outros países, né? Agora, gente, no clima do povo, mesmo tirando o assunto de acordo comercial, política, questões de governo, o Júpiter em Peixes ele tem uma característica muito mística e religiosa. Isso pode também ter relação com assuntos ligados a ambientes religiosos, os locais, né, onde se lida com os assuntos religiosos e as pessoas ligadas aos ambientes religiosos também, né? Eles podem surgir aí como temas importantes nas notícias. Bom, essa é uma época em que a gente tem aí a Copa do Mundo, né, que querendo ou não é um evento que chama a atenção de todo mundo, então poderia-se também entender que a casa 7 seriam os adversários nesse evento, né? Poderia se colocar aqui. Bom, tem muita coisa aqui, né, gente, nos adversários aqui. E se a gente dividir o gráfico a partir do grau do ascendente, essa alunação ela cairia na casa 6, né? O ascendente está em 22 de Gêmeos, então por quadrantes a casa 7 começaria em 22 de Sagitário. Então a conjunção em 1 de Sagitário ela estaria na casa 6 ainda. E a casa 6 é uma casa que tem como tema a saúde coletiva, que na lua cheia anterior estava ativa também, lembra que eu falei? Aí agora a gente está vendo aí os casos de Covid os casos de Covid aumentando novamente, né? Então, essa atenção viria para a casa 6 pedindo aí um cuidado, né? A gente pode dizer aí nesse sentido, o tema da saúde coletiva também fica forte. Bom, e aí o Júpiter estaciona realmente às 20 horas e 2 minutos, lento ou até não poder mais, né? Ele vai começar a ganhar velocidade bem lentamente. Ele vai estacionar na casa 10. Então, esses temas ainda de política, envolvendo o antigo governo com o novo governo, ainda tendem a ficar aí um pouquinho nos próximos dias ali no foco ainda, né? Mas o bom é que o Júpiter vai voltar ao movimento direto ali no signo de Peixes, onde ele tem o domicílio. E até um pouquinho ainda, ele fica ainda alguns dias aqui. Então isso cria um clima esperançoso, um clima confiante, um clima até de devoção. Sistemas de Júpiter em Peixes, eles ficam fortes, né? Bom, dia 24, gente, que é quinta-feira, ele traz às 10h26 a Lua no mesmo grau que Vênus, e logo em seguida ela vai chegar ao mesmo grau que Mercúrio. E aí a gente tem um clima que movimenta os temas financeiros, né, as questões de investimentos, assuntos ligados à parte monetária do país de uma forma geral. No nível individual, se você estiver pensando em investimentos, esse dia até que traz
algumas possibilidades de tentativas, não é propriamente ruim. Esse encontro de Lua com Vênus e depois de Lua com Mercúrio cria um clima mais favorável, com uma tendência alegre. É também interessante para as atividades de entretenimento, né? Se bem que vai acontecer num dia útil bem no meio da manhã, mas ele tem um clima amistoso, não é ruim não. Agora o dia 25, gente, sexta-feira, vamos lá. 1h16, no início da madrugada, a Lua aplica 60 graus a Saturno, não é um aspecto muito forte, e vocês não vão sentir muito isso em termos de evento, né? Sempre essa característica teria um perfil animado se fosse mais durante o dia, né? Por causa da Lua ali no Sagitário, que é quente. Às 3h36, a Lua aplica uma oposição a Marte aqui no signo de Gêmeos, no movimento retrógrado ainda, e deixa o clima um pouco instável, com uma tendência um pouquinho estridente. Essa oposição no horário de Brasília tem Marte aqui na 8ª casa, pode ser algum anúncio, algum tema no nível coletivo que gera um pouquinho de turbulência. No sentido eletivo, então, se bem que ele é bem no meio da madrugada, mas se alguém tiver acordado aí lidando com alguma atividade, evite esse momento, é que ele tem uma característica um pouco irritada, né? Ansiosa também. Depois o próximo movimento é só à tarde, olha, às 16h22, agora é uma quadratura entre a Lua e Júpiter. Essa já tem um tema de confiança no sentido excessivo, é para evitar, gente, o início das atividades aqui, porque ela traz pouca característica de manutenção. Nós temos uma recepção para Júpiter aqui no domicílio diurno dele, né? Mas como ele ainda está muito lento, não cria um campo que ameniza bastante aqui a quadratura. Então, o que eu penso é que evitem correr riscos, evitem excesso de confiança, evitem se jogar nas coisas por crença também, né? Como Júpiter ainda está em Peixes, ele traz uma dificuldade nesse sentido. Ou seja, evitem o idealismo excessivo, tá bom? E aí, no início da noite, às 18h18, 18, arcano da Lua, né? A Lua ingressa no signo de Capricórnio, seu ponto do exílio, aí diminui um pouquinho a velocidade, vai para um campo mais prático, né? Mais realizador, ele tira um pouco de perfil emocional, de grande empolgação e vai para uma tendência mais linear, mais tranquila mesmo, né? Então, acho que o ingresso da Lua no signo de Capricórnio é uma acalmada geral nos ânimos. E, gente, o dia 26 não tem nenhum aspecto perfeito no céu. Então, vocês viram, né? Que semana interessante. A gente tem sábado sem nenhum aspecto perfeito. Tem dias que tem um aspecto como domingo. Dias que vem com tudo. Tem muita coisa interessante durante essa semana. E aqui, então, no sábado, esse gráfico é das 6 da manhã. Vocês percebem que aqui a Lua em Capricórnio, ela tá chegando aqui. Na verdade, assim, aspectos aos nodos a gente não considera, porque os nodos não são astros, eles não têm luz. Então, a Lua ou qualquer astro não consegue ver, né? A tradução do termo aspecto é ver. Eles não têm luz. Então, os nodos geralmente são considerados em termos de conjunções, tá? Então, o clima ele se mantém. Com a Lua em Capricórnio, a gente tem uma tendência prática para manutenção das atividades diárias, né? Não é muito recomendado grandes ousadias, grandes mudanças de direção, e o ritmo ele vai seguindo constante aqui no sábado. E é isso, pessoal, tudo isso e um pouco mais, né? Semana de muita coisa. Mas, então, vocês viram que a grande jogada aqui da semana é Júpiter, né? Está dispondo Mercúrio, Vênus, que já ingressaram em Sagitário na semana anterior, está dispondo também o Sol, que acabou de ingressar, né, que vai ingressar nessa semana em Sagitário, a alunação em Sagitário também, e ele próprio voltando ao movimento direto no seu domicílio noturno. Então, a gente tem uma semana conduzida por Júpiter fortemente, né? O Júpiter, ele tem sistemas ligados à justiça, ao mundo exterior, às outras culturas, às viagens, às coisas do além-mar, né? O tema da espiritualidade, da confiança, da entrega, né? É o grande benéfico, está no comando ali, apesar dele estar com velocidade bem baixinha, né? Ainda vai virar a chave aqui durante essas semanas, pode até entender mesmo como uma mudança de ritmo aqui depois que Júpiter volta ao movimento direto, tá bom? Se você gostou, não esquece de curtir, seja membro também aqui do canal, compartilha com seus amigos para me ajudar a divulgar o canal. Um abraço, uma ótima semana para todos vocês, até mais!